Os Sofrimentos do Jovem Werther, Johann Wolfgang von Goethe. Juntei cuidadosamente tudo quanto me foi possível recolher a respeito do pobre Werther, e aqui vos ofereço, certo de que me agradecereis. Sei também que não podereis recusar vossa admiração e amizade ao seu espírito e caráter, vossas lágrimas ao seu destino. E a ti, homem bom, que sentes as mesmas angústias do desventurado Werther, possas tu encontrar alguma consolação em seus sofrimentos. Que este pequeno livro te seja um amigo, se a sorte ou a tua própria culpa não permitem que encontres outro mais à mão. 4 de maio. Contente eu por haver partido. Meu caro amigo, que é então o coração humano, apartar-me de você que tanto estimo, você de quem eu era inseparável e andar contente. Mas eu sei que me há de perdoar. Longe de você, todas as minhas relações não parecem expressamente escolhidas pelo destino para atormentar um coração como o meu? Pobre Leonor! E, no entanto, eu não sou culpado. Cabe-me alguma culpa se, procurando distrair-me com as suas faceirices, a paixão nasceu no coração da sua irmã? Entretanto, serei eu inteiramente irrepreensível? Não procurarei alimentar os seus sentimentos? Eu mesmo não me divertia com o seu modo inocente e sincero de expressá-los, que tantas vezes nos fez rir, quando, na verdade, não havia motivos para riso? Não. Que é o homem para ousar lamentar-se a respeito de si mesmo? Meu amigo, prometo emendar-me. Não mais, como foi sempre meu costume, repisei os aborrecimentos miúdos que a sorte nos reserva. Quero fruir o presente e considerar o passado como passado. Você tem razão. Os homens sofreriam menos se não se aplicassem tanto, e Deus sabe por que eles são assim, a invocar os males idos e vividos, em vez de esforçar-se por tornar suportável um presente medíocre. Tenha a bondade de dizer à minha mãe que me ocuparei da melhor forma possível do negócio de que ela me incumbiu e mandarei notícias dentro em breve. Avistei-me com minha tia. Não a achei tão má como a pitam em nossa casa. É uma mulher vivaz, arrebatada, de excelente coração. Expus-lhe os prejuízos causados à minha mãe pela retenção da parte que lhe cabe na herança. Minha tia contou-me os motivos, dizendo-me as condições mediante as quais está disposta a enviar-nos tudo quanto reclamamos, e até mais alguma coisa. A respeito é o que há por hoje. Fale a minha mãe que tudo se arranjara. Esse pequeno caso, meu amigo, demonstrou-me ainda uma vez que os mal-entendidos e a indolência talvez produzam mais discórdias no mundo do que a duplicidade e a maldade. Pelo menos, essas duas últimas são mais raras. Quanto ao resto, sinto-me aqui perfeitamente bem. A solidão neste verdadeiro paraíso é um bálsamo para o meu coração sempre fremente, que transborda ao calor exuberante da primavera. Cada árvore, cada sebe forma um tufo de flores, e a gente tem vontade de transformar-se em abelha para flutuar neste oceano de perfumes e deles fazer um único alimento. A vila em si mesma é pouco agradável, mas em compensação os arredores oferecem belezas naturais indescritíveis. Foi o que decidiu o finado conde de M. a construir seu jardim sobre uma das colinas que se entrecruzam de modo variado e encantador, formando encostas e vales deliciosos. O jardim é simples. Aí, penetrando, sente-se logo que não foi um hábil jardineiro quem lhe traçou o plano, mas um coração sensível, desejoso de se concentrar em si mesmo naquele recanto. Já consagrei mais de uma lágrima à memória do conde, no pequeno pavilhão em ruínas, seu retiro predileto, e que é também o meu. Dentro em pouco serei o dono do jardim. O jardineiro, nestes poucos dias, já se fez meu amigo e não há de arrepender-se.
10 de maio. Minha alma inunda-se de uma serenidade maravilhosa, harmonizando-se com a das doces manhãs primaveris que procuro fruir com todas as minhas forças. Estou só e abandono-me à alegria de viver nesta região criada para as almas iguais à minha. Sou tão feliz, meu amigo, e de tal modo mergulhado no tranquilo sentimento da minha própria existência, que esqueci a minha arte. Neste momento, ser-me-ia impossível desenhar a coisa mais simples, e no entanto, nunca fui tão grande pintor. Quando em torno de mim os vapores se elevam do meu vale querido, e o sol a pino procura devassar a impenetrável penumbra da minha floresta, mas apenas alguns dos seus raios conseguem insinuar-se no fundo deste santuário. Quando à beira da cascata, oculta sob os arbustos, descubro rente ao chão 1000 diferentes espécies de plantinhas. Quando sinto mais perto do meu coração a formigar de um pequeno universo escondido embaixo das ervinhas, e são os insetos, moscardos de formas inumeráveis cuja variedade desafia o observador. E sinto a presença do Todo-Poderoso que nos criou à sua imagem. O sopro do Todo Amante que nos sustenta e faz flutuar num mundo de ternas delícias. Então, meu amigo, é quando meu olhar amortece, e o mundo em redor e o céu infinito adormecem inteiramente na minha alma como a imagem da bem-amada. Muitas vezes, então, um desejo ardente me arrebata e digo a mim mesmo: ah, se tu pudesses exprimir tudo isso, se tu pudesses exalar sequer e fixar no papel tudo quanto palpita dentro de ti, com tanto calor e plenitude, de modo que essa obra se tornasse o espelho de tua alma, como tua alma é o espelho de Deus. Meu amigo, este arrombamento me faz desfalecer, sucumbo sob a força dessas visões magníficas. 12 de maio. Não sei se os espíritos enganadores visitam essas campanhas ou se é meu ardente coração que produz essa ilusão celestial. Tudo o que me cerca parece um paraíso. Nos arredores da vila encontra-se uma fonte para a qual, como Melusina e suas irmãs, me atrai uma espécie de enfeitiçamento. Descendo uma colinazinha, a gente estaca diante de um arco. Embaixo, ao fim de 20 degraus, a água brota cristalina de um bloco de mármore. O murozinho que a envolve, um pouco mais no alto, as grandes árvores que lhe sombreiam os arredores, a frescura desse local, tudo isso fascina e ao mesmo tempo causa um frêmito misterioso. Não há dia em que eu não repouse ali pelo menos 1 hora. Vejo as moças que saem da vila para buscar água, a mais inocente e a mais necessária das tarefas, outrora praticada pelas próprias filhas dos reis. Quando fico sentado naquele lugar, é como se em redor de mim ressurgissem os costumes patriarcais, os tempos em que os nossos ancestrais se conheciam e noivavam junto dos poços, e os gênios benfazejos adejavam em torno das fontes e nascentes. Aquele que for incapaz de sentir isto, como eu, jamais bebeu novas forças na água fresca de uma fonte, depois de uma penosa caminhada a pé, em pleno verão. 15 de maio. A gente humilde do lugar já me conhece e estima, sobretudo as crianças. A princípio, quando os abordava e interrogava amigavelmente a respeito disto ou daquilo, alguns, supondo que era para troçar deles, me repeliam rudemente. Eu não me agastava, porém, isso fez-me sentir mais vivamente a verdade de uma observação por mim muitas vezes feitas. As pessoas de condição elevada mantêm habitualmente uma fria reserva para a gente comum, só pelo temor de diminuir-se com essa aproximação. Além disso, há os imprudentes que só fingem condescendência para melhor ferir, com seus modos arrogantes, a gente humilde. Bem sei que não somos nem podemos ser todos iguais. Sustento, porém, que aquele que julga necessário para se fazer respeitar distanciar-se do que nós chamamos povo é tão digno de lástima como o covarde que se esconde à aproximação do inimigo,
de medo de ser vencido. Ultimamente, ao vir à fonte, aí encontrei uma jovem criada que havia depositado seu pote no último degrau, aguardando uma companheira que ajudasse a pô-la na cabeça. Desci e perguntei-lhe, encarando-a: "Quer que ajude, minha filha?" Ela ruborizou-se. "Oh, não, senhor." Respondi-lhe: "Vamos, sem cerimônia." Ela ajeitou a rodinha, ajudei-a. A moça agradeceu-me e lá se foi, escada acima. 17 de maio. Tenho feito toda sorte de relações, mas ainda não encontrei a sociedade. Não sei o que em mim atrai todo mundo. São tantos os que a mim se prendem que chego a aborrecer-me por não poder dar a todos maiores atenções. Se você me perguntar como é a gente daqui, serei forçado a responder: a mesma de toda parte. Como a espécie humana é uniforme, a maioria sofre durante quase todo o seu tempo apenas para poder viver, e os poucos lazeres que lhe restam são de tal modo cheios de preocupações que ela procura todos os meios de aliviá-las. Ah, destino do homem! Apesar disso, são excelentes pessoas. Muitas vezes chego a esquecer-me de mim mesmo para participar com elas dos prazeres acessíveis às criaturas humanas. Na alegre reunião em torno da mesa modestamente servida, onde reina a cordialidade mais franca, uma excursão de carro, um bailezinho improvisado, etc. Sinto muito bem nesse meio, contando que não me lembre de um mundo de aspirações adormecidas no mais íntimo do meu ser, entorpecendo-se pela inação e que eu preciso ocultar com todo o cuidado. Ah, como isso me aperta o coração. E, no entanto, ser incompreendido é o destino de todos aqueles que se parecem comigo. Por que a amiga da minha juventude está morta? Por que cheguei a conhecê-la, ai de mim? Poderia dizer a mim mesmo: és um insensato em busca daquilo que não se encontra neste mundo. Mas eu encontrei. Senti junto de mim um coração, uma alma eleita, junto dos quais eu cria superar-me, tornando-me tudo aquilo que serei capaz de ser. Ó grande Deus, haverá então uma só das faculdades da minha alma que não possa ser aproveitada? Perante ela, não podia eu desdobrar inteiramente essa maravilhosa sensibilidade, graças à qual meu coração envolve toda a natureza? Não ofereciam nossas conversações uma constante mistura dos mais delicados sentimentos e do mais agudo espírito, assinalando-se em todas as suas modalidades e até na impertinência pelo sinal do gênio? Entretanto, ai de mim, mais velha do que eu apenas alguns anos, foi a primeira a baixar ao túmulo. Jamais esquecerei sua firmeza da alma e divina resignação. Há dias encontrei um jovem de nome V, caráter franco e fisionomia radiante de felicidade. Recentemente saído da universidade, sem considerar-se um sábio, creia, entretanto, saber mais do que os outros. Em pouco tempo adquiriu uma instrução completa, tendo empregado muito bem o seu tempo, ao que várias vezes pude averiguar. Quando soube que eu desenho muito e conheço o grego, duas coisas que são tidas aqui como fenomenais, procurou ligar-se a mim, desdobrando uma grande erudição, de Bateux a Wood, de Piles a Winckelmann. Asseguravam-me haver lido toda a primeira parte da teoria de Susser e possuir um manuscrito de Heine a respeito da arte antiga. Deixei-o discorrer. Fiz também relações com um excelente cidadão, cordial e franco. É o bailio do príncipe. Dizem que é um prazer vê-lo no meio dos seus 9 filhos. Louvam, sobretudo, a sua filha mais velha. Ele convidou-me a conhecê-la e eu fui fazer-lhe uma visita. Moram num pavilhão de caça pertencente ao príncipe, distante daqui légua e meia. Para lá se transferiu o bailio depois da morte da esposa. Porquanto permanecer na vila e na própria casa onde ela expirou, tornou-se para ele extremamente penoso. Afora essas pessoas, acho-me envolvido por algumas criaturas caricatas, nas quais tudo me é insuportável, principalmente as suas demonstrações de amizade. Adeus. Eis uma carta que você há de aprovar, pois tudo nela tem um caráter de história.
22 de maio. A vida humana não passa de um sonho. Mais de uma pessoa já pensou nisso. Pois essa impressão também me acompanha por toda parte. Quando vejo os estreitos limites onde se acham encerradas as faculdades ativas e investigadoras do homem, e como todo o nosso labor visa apenas a satisfazer nossas necessidades, as quais, por sua vez, não têm outro objetivo senão prolongar essa mesquinha existência. Quando verifico que o nosso espírito só pode encontrar tranquilidade quanto a certos pontos das nossas pesquisas, por meio de uma resignação povoada de sonhos, como um presidiário que adornasse de figuras multicoloridas e luminosas perspectivas as paredes da sua célula. Tudo isso, Alhain, me faz emudecer. Concentro-me e encontro um mundo em mim mesmo. Mas também aí é um mundo de pressentimentos e desejos obscuros, e não de imagens nítidas e forças vivas. Tudo flutua vagamente nos meus sentidos e assim, sorrindo e sonhando, prossigo na minha viagem através do mundo. As crianças, todos os pedagogos eruditos estão de acordo a este respeito, não sabem a razão daquilo que desejam. Também os adultos. Da mesma forma que as crianças caminham vacilantes e ao acaso sobre a terra, ignorando tanto quanto elas de onde vêm e para onde vão. Não avançam nunca segundo uma orientação segura, deixam-se governar como as crianças por meio de biscoitos, pedaços de bolo e vara. E como agem por essa forma, inconscientemente parece-me, portanto, que se acham subordinados à vida dos sentidos. Concordo com você, porque já sei que você vai me contradizer. Que os mais felizes são precisamente aqueles que vivem dia a dia como as crianças, passeando, despindo e vestindo as suas bonecas, aqueles que rondam respeitosos em torno da gaveta onde a mãe guardou os bombons, e quando conseguem agarrar enfim as gulodices cobiçadas, devoram-nas com sofreguidão e gritam: "Quero mais!" Eis a gente feliz. Também é ditosa a gente que, emprestando nomes pomposos às suas mesquinhas ocupações e até às suas paixões, conseguem fazê-las passar por gigantescos empreendimentos destinados à salvação e prosperidade do gênero humano. Tanto melhor para os que são assim. Mas aquele que humildemente reconhece o resultado final de todas as coisas, vendo de um lado como o burguês facilmente arranja o seu pequeno jardim e dele faz um paraíso, e de outro, como o miserável, arfando sob o seu fardo, segue o seu caminho sem revoltar-se, mas aspirando todos, do mesmo modo, a enxergar ainda por um minuto a luz do sol. Sim. Quem isso observa à margem permanece tranquilo. Também este se apresenta a seu modo um universo que tira de si mesmo, e também é feliz porque é homem. E assim, quaisquer que sejam os obstáculos que entravem seus passos, guarda sempre no coração o doce sentimento de que é livre e poderá, quando quiser, sair da sua prisão.